Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns dos destaques do Tribunal da Cidadania. Nesta edição, a gente confere. Mantida prisão preventiva de homem acusado de atuar como falso médico em Cananéia, São Paulo. Temos também, Câmara aprova regulamentação do critério da relevância no STJ. E ainda, furto de bilhete premiado deve ser julgado na Justiça Estadual. O STJ Notícias está no ar. A gente abre a edição de hoje com decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve prisão preventiva de homem acusado de atuar como falso médico em Cananéia, no litoral de São Paulo. Os detalhes na reportagem de Anderson Conrado. Acompanhe comigo. Ao negar o pedido de liminar em habeas corpus, o vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, entendeu que não havia ilegalidade manifesta nem urgência que justificassem a concessão da liminar e a soltura imediata do acusado. O acusado responde pelos crimes de estelionato, exercício ilegal da medicina, falsidade de documento particular e por colocar a vida ou a saúde de pacientes em risco. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o empresário realizava exames de ultrassom, emitia laudos e atendia pacientes utilizando o registro profissional de um médico já falecido. A suspeita surgiu após ele afirmar durante um exame ter identificado a vesícula de uma paciente que já havia retirado o órgão em cirurgia anterior. Após o Tribunal de Justiça de São Paulo negar um primeiro habeas corpus, a defesa fez novo pedido de relaxamento da prisão ao STJ, alegando excesso de prazo na prisão preventiva e ausência de fundamentos concretos para a manutenção da medida. Sustentou ainda que o acusado não é reincidente nos crimes que lhe são imputados e que a prisão estaria baseada apenas em risco abstrato. Ao analisar o caso, o ministro Luiz Felipe Salomão destacou que a apreensão de carimbos, receituários, equipamentos e outros objetos, somada aos laudos médicos encontrados, indicaria a habitualidade da conduta criminosa. O ministro também observou que a prisão preventiva foi reavaliada após o recebimento da denúncia e que o processo segue tramitação regular, sem demora injustificada. O mérito do pedido de liberdade ainda será analisado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Na sistemática dos recursos repetitivos, STJ veda crime continuado entre apropriação indébita e sonegação previdenciária. No julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1353, a 3ª Seção do STJ definiu que é inviável reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária por se tratarem de espécies diversas, que descrevem condutas típicas distintas, embora sejam do mesmo gênero. A orientação fixada passa a ser de observância obrigatória para todos os tribunais do país na análise de casos semelhantes. A relatora, ministra Maria Marluce Caldas, pontuou que o crime continuado é uma exceção da lei que permite a aplicação de uma só pena com aumento gradual quando são praticados crimes da mesma espécie com semelhança de tempo, lugar e modo de execução. No entanto, a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal afasta esse benefício para delitos de espécies diferentes, impondo a aplicação da regra do concurso material. A relatora explicou que os dois crimes possuem natureza, objeto jurídico e elementos típicos distintos. Na apropriação indébita, o agente se apossa de valores descontados dos empregados sem necessidade de fraude prévia. Na sonegação, a conduta consiste em omitir ou prestar informações falsas para impedir ou reduzir o recolhimento devido. A ministra ressaltou ainda que até os critérios para a extinção da punibilidade seguem regras diferentes na legislação, o que confirma que se tratam de espécies distintas. Em outro repetitivo, a 3ª Seção definiu que para calcular o tempo necessário à progressão de regime em execução penal unificada, é possível aplicar percentuais distintos a cada condenação, conforme a lei mais favorável.
A terceira sessão do STJ sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1354, reconheceu a retroatividade do pacote anticrime e a ultratividade da redação anterior do artigo 112 da Lei de Execução Penal, conforme a norma mais favorável ao executado. A tese fixada foi a seguinte: é possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei 13.964 de 2019 e a ultratividade da redação anterior do artigo 112 da Lei de Execução Penal em respeito à norma mais favorável ao executado. A ministra Maria Marluce Caldas, relatora do repetitivo, explicou que os princípios da individualização da pena e da retroatividade da lei penal mais benéfica também se aplicam à fase de execução penal. Dessa forma, mesmo quando as penas são unificadas, cada condenação mantém autonomia para a definição dos benefícios e dos seus requisitos objetivos. De acordo com a relatora, essa solução não configura a criação de uma lex tercia, isto é, de uma regra formada pela combinação de partes de leis diferentes, pois cada fato criminoso permanece submetido integralmente ao regime jurídico que lhe é aplicável. Ainda no direito penal, os ministros da sexta turma definiram que a Justiça não pode mais aplicar multas a advogados por abandono de causa. O colegiado entendeu que desde a entrada em vigor da Lei 14.752, de 2023, eventuais faltas cometidas por advogados no exercício da profissão devem ser apuradas exclusivamente pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. As sanções impostas pela OAB, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, são de natureza administrativa quanto à atuação ética profissional do advogado. Já as atuações do judiciário, ele pode ser responsabilizado, seja no âmbito civil, por responsabilidade por danos, seja no âmbito criminal, se aquele fato também configurar crime. Então, são matérias distintas, uma jurisdicional, outra administrativa. O caso envolve 2 advogados que deixaram de comparecer a uma sessão do Tribunal do Júri e foram condenados ao pagamento de multa equivalente a 10 salários mínimos. A defesa alegou que a ausência ocorreu após a divulgação nas redes sociais de informações sobre o caso por parte da promotora responsável pelo julgamento, o que, segundo os advogados, comprometeria a imparcialidade do júri. Os advogados sustentaram que não abandonaram a causa nem agiram de má-fé, pois continuaram representando os réus no processo até a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Mas tanto o Juízo de Primeiro Grau quanto o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entenderam que a falta dos defensores à sessão causou prejuízos à Justiça. No STJ, o relator do recurso, o ministro Sebastião Reis Júnior, afirmou que a conduta dos advogados não foi razoável, já que a suposta nulidade poderia ter sido questionada pelos meios processuais adequados. O ministro lembrou que o STJ possuía entendimento consolidado no sentido de que o abandono da causa poderia justificar a aplicação de multa com base no artigo 265 do Código de Processo Penal. No entanto, segundo o relator, a Lei 14.752 de 2023 retirou do Poder Judiciário a competência para impor esse tipo de sanção, cabendo ao juiz apenas comunicar o fato à OAB para eventual apuração ética e disciplinar. E atenção, aí vai um alerta para todos nós. Você já ouviu falar do golpe da falsa central? Pois é, o STJ decidiu que os bancos não são automaticamente responsáveis por prejuízos causados pela ação fraudulenta, sendo necessária a comprovação de falha na prestação do serviço. Eu preparei uma reportagem sobre o assunto. Confira. O telefone toca. Do outro lado da linha, uma pessoa diz que é da central de segurança do banco e avisa que há uma compra suspeita na conta. Para dar mais credibilidade ao golpe, o criminoso conhece dados da vítima e orienta a uma série de procedimentos para proteger o dinheiro. Entre eles, fazer transferências via Pix para uma conta supostamente segura. Mas, na verdade, o dinheiro vai direto para os golpistas. Nenhum banco liga pedindo, para o consumidor fazer Pix, para fazer transferência.
ou mesmo pedir, né, para digitar senhas. Se o consumidor receber uma ligação dessas, a recomendação ela é simples. Desligue imediatamente, não continue a conversa e depois pegue o aplicativo ou o verso do cartão físico e ligue ele mesmo, o consumidor, para o canal oficial do banco e confirme aquela informação. Em um caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma cliente recebeu ligação de falsos funcionários do banco em que é correntista. Convencida pelos criminosos, ela fez 2 transferências via Pix de quase R$ 3.500 e no dia seguinte foi até uma agência e realizou outra transferência de R$ 28.000 para a conta indicada pelos golpistas. O Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que não houve defeito do serviço nem vínculo entre a atuação do banco e o golpe praticado. No STJ, a terceira turma decidiu, por unanimidade, que a responsabilidade dos bancos em golpes como esse não é automática. O relator, ministro Humberto Martins, destacou que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros pressupõe que o evento seja inerente ao serviço bancário prestado, configurando fortuito interno. No julgamento, prevaleceu o entendimento de que não houve falha do banco e que as transferências por Pix eram compatíveis com o histórico da conta e a operação de maior valor foi realizada presencialmente pela própria cliente, sem que ela buscasse orientação dos funcionários da agência sobre a ligação suspeita. Por isso, o STJ manteve a decisão que afastou a obrigação de indenizar. O banco ele só vai responder pelo prejuízo se ficar provado que o sistema falhou. Se realmente, por exemplo, se os criminosos conseguiram acessar a conta porque o banco teve um vazamento de dados, ou se o banco deixou passar transações gigantescas que fugiam ali completamente do perfil de uso daquele cliente e não acionou ali nenhum bloqueio de segurança. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta o critério de relevância para a admissão de recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça. O texto que agora segue para a sanção presidencial regulamenta dispositivo da Constituição Federal que passou a exigir a demonstração da relevância da matéria discutida como requisito para o conhecimento do recurso especial pelo STJ. A proposta aprovada pelo plenário da Câmara sem alterações repete o texto já aprovado pelo Senado Federal no início de julho e altera dispositivos do Código de Processo Civil para incorporar as novas regras ao processamento dos recursos especiais. Na prática, o recorrente terá de demonstrar que o tema discutido vai além do interesse das partes e tem impacto para a sociedade ou para a interpretação da lei federal. Pela proposta, se 2/3 dos integrantes do órgão julgador se manifestarem contrários, o recurso será rejeitado. Além disso, uma vez reconhecida a relevância da questão, o relator poderá determinar a suspensão em todo o país dos processos individuais e coletivos que tratem do mesmo tema, até a definição do precedente pelo STJ. O texto aprovado incorpora ao trâmite do recurso especial mecanismos inspirados no modelo da repercussão geral adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça define que cabe à Justiça Estadual julgar ação penal sobre o furto de um bilhete de loteria premiado retirado de uma casa lotérica. Confira comigo os detalhes dessa decisão. Ao analisar o caso, o ministro Ribeiro Dantas entendeu que a vítima direta do crime foi a própria lotérica, já que o bilhete estava sob a guarda e a posse do estabelecimento no momento da subtração. Segundo o relator, o fato de o prêmio ser pago pela Caixa Econômica Federal não é suficiente para atribuir o caso à Justiça Federal. Esse caso teve origem após o sorteio da Mega Sena apontar 2 apostas vencedoras registradas na mesma lotérica, o que despertou a atenção dos proprietários do estabelecimento. A investigação apontou que uma funcionária teria retirado do cofre um bilhete impresso com defeito e não estornado antes do sorteio. No dia seguinte, ela compareceu à lotérica com o companheiro para pedir demissão e afirmou que ele era um dos ganhadores do prêmio principal. A defesa sustentava que o processo deveria tramitar na Justiça Federal sob o argumento de que o bilhete premiado geraria direitos perante a Caixa Econômica Federal. O ministro Ribeiro Dantas, no entanto, rejeitou a tese e comparou o caso ao furto de um cheque ao portador. O crime é praticado contra quem detinha a posse do bem e não contra a instituição responsável pelo pagamento.
O relator destacou ainda que o furto se consumou quando o bilhete foi retirado do cofre da lotérica, independentemente de quem viesse a receber o prêmio posteriormente. A identificação de quem sofreu a lesão direta decorrente do crime foi um dos pontos centrais para a definição da competência no caso. A Constituição Federal de 1988, mais especificamente o artigo 109, inciso 4, delimita, que quando há interesse da União Federal, especialmente interesse direto da União Federal, os feitos, não só da justiça criminal, mas de outras vertentes do direito, devem ser julgados pela Justiça Federal. Qual o interesse predominante? Da Caixa Econômica Federal a atrair a regra do artigo 109 ou da lotérica que possuía em seu cofre esse bilhete defeituoso não objeto de estorno? Pessoa jurídica de direito privado, logo, competência da Justiça Estadual. O ministro também afastou o pedido para suspender a ação penal por causa de uma discussão civil sobre a titularidade do prêmio. Segundo o relator, a definição sobre quem tem direito ao dinheiro não altera o fato de que, no momento da subtração, o bilhete estava sob a posse e a vigilância da Casa Lotérica. Com esse entendimento, o STJ manteve o processo na Justiça Estadual. Ministros da terceira turma estabelecem que direito de retenção por benfeitorias não se aplica a locatário inadimplente. Por unanimidade, o colegiado entendeu que quem deixa de pagar aluguéis e encargos de imóvel não pode invocar o direito de retenção, que é um instrumento que prevê a não desocupação imediata de um imóvel, por exemplo, como forma de garantir eventual indenização por benfeitorias feitas. O caso teve origem em ação de despejo proposta por uma locadora, que pediu a rescisão do contrato, a retomada do imóvel e também o pagamento dos aluguéis e encargos em atraso. O juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido que a locatária realizou benfeitorias para tornar o imóvel habitável, decretou o despejo e a condenou a pagar os débitos, mas assegurou a ela o direito de ser indenizada pelas melhorias comprovadas e de compensar os valores gastos com a reforma. Após analisar o caso, o Tribunal de Justiça de Goiás afastou o direito de retenção, por considerar que ele somente pode ser exercido por locatário que esteja em dia com as obrigações contratuais, mas manteve os demais pontos da decisão. Já no Superior Tribunal de Justiça, a relatora do recurso especial da locatária, ministra Nancy Andrighi, explicou que a indenização não pode ser confundida com o direito de retenção, o qual depende da boa-fé objetiva, que na locação é sustentada pelo pagamento regular de aluguéis e encargos. Segundo a ministra, é possível reconhecer o direito à indenização pelas melhorias sem que isso implique necessariamente a possibilidade de retenção do imóvel. A terceira turma seguiu o voto da relatora e negou o provimento ao recurso especial, rejeitando a pretensão da locatária de permanecer na posse do imóvel até ser compensada pelas melhorias realizadas. Em outro julgamento da terceira turma, foi aplicado o princípio da fungibilidade recursal após juízo induzir recorrente em erro sobre natureza da decisão. Em ação de prestação de contas, o juízo de primeiro grau proferiu o ato judicial, a que chamou de sentença, e rejeitou o embargo de declaração que visavam justamente esclarecer se houve ou não encerramento definitivo da fase instrutória. Diante disso, o autor da ação interpôs apelação, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu do recurso por entender que se tratava de decisão interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento. Assim, classificou a conduta da defesa como erro grosseiro. No recurso especial dirigido ao STJ, o autor alegou que houve dúvida objetiva provocada pela atuação do juízo de primeiro grau, porque a classificação do ato judicial como sentença o induziu a apresentar recurso inadequado. Ainda afirmou que, com a rejeição dos embargos de declaração, não ficou claro se a instrução havia sido encerrada. Quem explica como a indução ao erro justifica a análise de um recurso ao advogado Giancarlo Fontoura, que detalha o conceito de fungibilidade recursal. O princípio da fungibilidade recursal nada mais, nada menos é quando a parte tem uma dúvida de qual recurso ela vai manejar e ela fica numa dúvida razoável, não pode ser como um erro grosseiro. Tá? O que seria um erro grosseiro? Eu vejo que está lá cadastrado uma sentença, né? E o juiz, eu vou lá e interponho um agravo de instrumento. Isso é um erro grosseiro.
E foi justamente esse entendimento que prevaleceu no STJ. O relator na terceira turma, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que a legislação processual prevê expressamente a fungibilidade em algumas hipóteses, como nas ações possessórias e nas tutelas de urgência. No campo recursal, ainda de acordo com o ministro, o princípio também é aplicado pela doutrina e pela jurisprudência, sobretudo em situações nas quais há dúvidas sobre a natureza do pronunciamento judicial. Superior Tribunal de Justiça decide que postos de combustíveis não têm direito a créditos de PIS, PASEP e COFINS no regime monofásico. No julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1339, a primeira sessão do STJ definiu que o comerciante varejista, porque sujeito ao regime monofásico de tributação da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS, não tem direito à obtenção, tampouco à manutenção de créditos vinculados à aquisição de combustíveis, mesmo após a edição das leis complementares número 192 de 2022 e 194 de 2022 e da medida provisória número 1118 de 2022. Não havendo que se falar assim quanto a referido contribuinte, em posterior majoração indireta de tributos, a ensejar ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal. A decisão uniformiza o entendimento e deve ser seguida por todas as instâncias da justiça do país em processos semelhantes. O relator do caso, o ministro Gurgel de Faria, explicou que no regime monofásico, a cobrança do tributo é concentrada em um único contribuinte, geralmente no produtor ou importador. Por isso, os postos de combustíveis, que ficam no fim da cadeia econômica, não recolhem as contribuições nessa etapa e não acumulam créditos para abatimento. Os estabelecimentos tentavam obter créditos de PIS, PASEP e COFINS com base em mudanças recentes na legislação federal. Os postos sustentavam que a Lei Complementar de 2022, ao reduzir temporariamente a zero as alíquotas de PIS, PASEP e COFINS sobre a venda de combustíveis, teria garantido os créditos para toda a cadeia de comercialização e que uma medida provisória do mesmo ano teria restringido essa vedação apenas aos compradores finais. No entanto, o ministro relator rejeitou o argumento e reforçou que as alterações legais não mudaram a sistemática das contribuições. O magistrado lembrou que o STJ tem tese firmada impedindo esses créditos no regime monofásico e concluiu que as novas normas não afastaram a regra que proíbe os varejistas de constituírem ou manterem créditos dessas contribuições. E uma obra de quase 500 anos, um verdadeiro tesouro guardado na biblioteca STJ em FAM, passou por processo de modernização. Ficou curioso, curiosa? Confere aí. Você já imaginou ler um livro publicado em 1562? Pois é, a biblioteca STJ em FAM acabou de digitalizar a obra mais rara do acervo do jurista alemão Nikolaus Vigelius. São mais de 460 anos de história. Esse tesouro foi escrito em latim numa época em que os estudiosos começavam a organizar as bases do direito moderno. E sabe a melhor parte? Essa digitalização resolve dois problemas de uma só vez. Ela protege o livro físico do desgaste do tempo e, ao mesmo tempo, democratiza o acesso. Agora, magistrados, estudantes e qualquer pessoa curiosa pode ler a obra completa, diretamente da Biblioteca Digital Jurídica, a BDJUR. É o STJ preservando a nossa memória e facilitando o conhecimento para todo mundo. E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre outras decisões e informações do tribunal, temos várias opções para você. É só acessar o site oficial, o canal da Corte no YouTube, tem também as plataformas de áudio e as redes sociais. Até semana que vem. Tchau, tchau!